Tudo começou numa noite fria e chuvosa, quando Marcos voltava para casa depois de mais um dia cansativo de trabalho. A estrada estava deserta, o asfalto brilhava sob a chuva e a luz dos postes parecia apagar e acender sozinha, como se a própria estrada respirasse. Marcos dirigia atento, mas algo no ar lhe causava uma sensação estranha, um arrepio que subia pela espinha. De repente, ao passar por uma curva, viu à distância um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Aproximando-se, percebeu que o veículo estava com o capô levantado e não havia ninguém por perto. Instintivamente, Marcos diminuiu a velocidade, sentindo o coração acelerar, mas algo ainda mais estranho chamou sua atenção. Havia uma sombra se movendo atrás do carro, uma figura que parecia humana, mas que se arrastava de forma errática e lenta. Marcos hesitou, mas a preocupação falou mais alto. Podia ser alguém precisando de ajuda. Ele encostou o carro, pegou o colete e saiu na chuva em direção ao veículo abandonado. Quanto mais se aproximava, mais sentia que algo não estava certo. A figura parou por um instante, olhando para ele. Então desapareceu entre as árvores à beira da estrada. Marcos respirou fundo e decidiu investigar o carro. Ao abrir a porta do motorista, percebeu que tudo estava silencioso demais, apenas o som da chuva preenchendo o espaço. Foi quando ouviu um leve estalo atrás de si. Virou-se rapidamente e não viu nada, mas o instinto dizia que não estava sozinho. Sentindo o medo apertar, ele decidiu ligar para a polícia, mas o celular não tinha sinal, como se aquela estrada estivesse isolada do mundo. O vento aumentou, carregando consigo um cheiro forte de óleo queimado e metal. Marcos voltou-se para o carro parado e percebeu que a chave ainda estava na ignição, e o rádio ligado transmitia apenas estática. Então, um grito distante ecoou pela estrada. Era humano, mas distorcido, quase como se viesse de outra dimensão. O coração de Marcos disparou, e ele correu até o carro tentando se proteger. Quando chegou, viu que a sombra reaparecera na frente do veículo, mas dessa vez era diferente. Parecia um ser feito de escuridão, sem rosto definido, apenas olhos brilhando como brasas. Marcos tentou acelerar e sair dali, mas o carro não respondia. Cada tentativa de ligar parecia alimentar a presença que agora se aproximava lentamente, e a sensação de que estava prestes a ser engolido pelo próprio medo se tornava insuportável. A presença então se moveu em direção a Marcos, e ele sentiu um frio cortante percorrer seu corpo. Tentou gritar, mas sua voz falhou, presa na garganta pelo terror absoluto. De repente, o rádio, ainda estático, transmitiu uma voz distorcida, repetindo seu nome várias vezes. Marcos. Marcos. O ar ao redor parecia vibrar com a mesma frequência, e a chuva começou a cair mais forte, molhando seu corpo e escorrendo pelos olhos, confundindo realidade e alucinação. Um som metálico chamou sua atenção. O gancho de um reboque arrastava-se lentamente pela estrada, como se estivesse se aproximando sozinho. Marcos percebeu, com horror, que o carro abandonado no acostamento estava de alguma forma ligado ao que se movia na estrada e que ele não conseguiria escapar. O reboque surgiu totalmente à vista, enorme, enferrujado, com correntes rangendo e luzes que piscavam de maneira irregular. Dentro dele, sombras se contorciam e olhos brilhantes o encaravam. Marcos tentou fugir, correndo em direção ao mato, mas parecia que cada passo o levava de volta à estrada. O ser de escuridão se moveu em silêncio, como se flutuasse sobre o chão molhado. Cada tentativa de escapar era em vão, e o medo de ser capturado pelo reboque se tornava insuportável. Ele olhou para trás e percebeu algo ainda mais assustador. Outras figuras surgiam, sombras semelhantes àquela primeira, todas direcionadas para ele, enquanto o som metálico do reboque ecoava cada vez mais perto. Marcos, sem forças, caiu no chão, tremendo e tentando se proteger da chuva e do vento cortante. Então, de repente, tudo ficou silencioso. O reboque havia parado a poucos metros, imóvel,
e as sombras recuaram, como se estivessem esperando por algo. Marcos olhou ao redor e percebeu que estava sozinho na estrada, mas sentiu uma marca gelada em seu ombro, como se alguém o tivesse tocado. Tremendo, voltou ao carro, encontrou o celular funcionando novamente, mas quando ligou o motor, o carro pareceu lutar contra ele, recusando-se a andar. Ao olhar pelo retrovisor, viu o reboque parado na estrada, a alguns metros, mas vazio. No fundo, o reflexo de um rosto sombrio observando, lembrando que, naquela estrada, ninguém realmente escapa do reboque. Depois daquela noite aterrorizante, Marcos decidiu não voltar mais àquela estrada. Mas semanas depois, ele recebeu uma ligação anônima, apenas o som de metal arrastando e uma respiração pesada. A voz distorcida sussurrou: "Você não escapou." Marcos sentiu um frio profundo, mas, curioso e temeroso, decidiu investigar de onde vinha a ligação. Chegando a uma antiga oficina abandonada nos arredores da cidade, encontrou um reboque velho, encostado coberto de ferrugem, exatamente como o da estrada. O coração disparou quando ele percebeu que marcas recentes de pneus levavam para dentro do galpão escuro, e o ar carregava um cheiro de óleo queimado e algo mais, algo que lembrava a carne queimando. Marcos entrou na oficina, respirando com dificuldade, e a luz fraca de uma lâmpada oscilante revelou ferramentas espalhadas pelo chão e manchas estranhas que ele não conseguia identificar. Cada passo parecia ecoar no silêncio absoluto, e de repente, ouviu o rangido metálico do reboque se movendo sozinho, vindo de um canto escuro. Tentou ligar para alguém, mas o celular travou, mostrando apenas uma tela preta com letras vermelhas. "Está chegando." Um sussurro baixo começou a percorrer o ambiente, repetindo palavras que Marcos não conseguia decifrar, mas o tom era ameaçador, como se estivesse vivo. Sentiu algo tocar seu braço, e ao olhar, não havia ninguém, apenas o espaço vazio, mas o medo apertava seu peito como uma mão invisível. A lâmpada piscou, e no chão, sombras começaram a se formar, alongando-se até ganhar formas humanas distorcidas. Marcos recuou, tropeçando em ferramentas e peças de metal, mas a presença parecia inevitável. Então, o reboque começou a se movimentar lentamente pelo galpão, correntes rangendo e rodas girando sem ninguém ao volante. Do fundo da escuridão, figuras surgiam, sombras semelhantes à que ele viu na estrada, todas com olhos brilhantes que refletiam um pouco da luz da lâmpada. Marcos tentou fugir pelo portão, mas estava trancado, como se a própria oficina tivesse se fechado sobre ele, prendendo-o dentro daquele pesadelo. O cheiro de carne e metal queimado se intensificou, e Marcos percebeu que o reboque se aproximava lentamente, mas de uma forma impossível. Parecia flutuar sobre o chão de concreto. O ranger das correntes ecoava pelo espaço e cada rangido fazia com que Marcos sentisse dor física, como se o som penetrasse em seus ossos. Ele correu para se esconder atrás de um carro antigo, mas as sombras começaram a emergir das paredes, contorcendo-se, aproximando-se de forma silenciosa e ameaçadora. Marcos percebeu então que o reboque não estava apenas atrás dele, mas ao seu redor, preenchendo cada canto do galpão, como se estivesse vivo e consciente de seus movimentos. Sem saída, Marcos sentiu a presença das sombras envolvendo, e cada toque delas era como eletricidade percorrendo seu corpo, deixando-o paralisado. Tentou gritar, mas não havia som, apenas o eco de sua própria respiração acelerada. O reboque parou a poucos centímetros dele, e a porta aberta revelou uma escuridão densa, quase sólida, que parecia sugar a luz do galpão. Então, a voz distorcida do telefone soou novamente, desta vez dentro da própria mente de Marcos: "Você nunca deveria ter voltado." A sensação de ser consumido foi instantânea, e o mundo ao redor se transformou em um borrão de sombras e rangidos metálicos, enquanto ele sentia que estava sendo puxado para dentro do reboque, incapaz de se soltar. Quando Marcos acordou, estava fora da oficina, deitado na estrada deserta novamente, sozinho, mas não completamente. O reboque não estava à vista, mas ele podia ouvir o ranger distante de correntes,
como se alguém o estivesse seguindo. No bolso, encontrou uma pequena marca negra, como um selo queimado, e percebeu que algo daquelas sombras havia ficado com ele. Desde então, todas as noites, ouvia o som metálico ao longe, sempre mais próximo, lembrando-o de que o reboque nunca abandona suas vítimas e que a próxima ligação poderia significar o fim definitivo, sem chance de escapar. Alguns meses após os acontecimentos na estrada e na oficina, Marcos acreditava ter deixado tudo para trás. Mas uma noite, ao chegar em casa, encontrou na porta um bilhete sujo e rasgado, sem remetente, apenas 3 palavras escritas em tinta escura e borrada: o reboque volta. O coração disparou e uma sensação familiar de frio percorreu sua espinha. Ele olhou ao redor da rua deserta, mas não havia nada, apenas o vento soprando e o som distante de metal arrastando. Sabia que não podia ignorar, pois, em sua mente, o eco da voz distorcida ainda repetia seu nome em intervalos impossíveis. Na manhã seguinte, Marcos decidiu investigar. Revisitou antigos registros sobre acidentes e desaparecimentos na estrada onde tudo começou. Descobriu relatos assustadores, veículos abandonados, pessoas sumindo misteriosamente e relatos de sombras sem rosto acompanhadas de reboques que apareciam do nada. Cada nova história era mais horrível que a anterior. Determinado a descobrir a origem, ele voltou à oficina abandonada, agora cercada por barricadas e avisos de interdição. Mas nada impediu Marcos de entrar. A cada passo que dava, ouvia o rende metálico do reboque se aproximando, como se estivesse vivo, respirando e observando cada movimento seu. Dentro da oficina, Marcos percebeu algo diferente. A escuridão parecia se mover, e as sombras agora tinham formas mais humanas, quase reconhecíveis, mas distorcidas. Corpos vazios de olhos brilhantes seguiam seus passos. O reboque surgiu de repente, flutuando sobre o chão e emitindo luzes intermitentes que iluminavam as figuras de dentro, contorcendo-se tentando escapar do espaço confinado. Marcos tentou fugir, mas a porta havia se fechado sozinha. O medo se transformou em pânico, pois percebeu que o reboque não estava apenas atrás dele, mas dentro do galpão, preenchendo cada canto com suas sombras sedentas. O ambiente ficou sufocante. O cheiro de óleo queimado misturado a algo putrefato tornava difícil respirar. Marcos percebeu que estava sendo seguido por uma sombra mais intensa, maior, com olhos ardentes que o observavam atentamente. Cada vez que tentava se esconder, parecia que a própria oficina mudava de forma. Os corredores se alongavam e o chão cedia, criando um labirinto de horror. O reboque se aproximava, agora com correntes rangendo em uníssono, como se cada estalo fosse um aviso de sua iminente captura. Marcos percebeu que não poderia escapar sozinho. Com adrenalina correndo pelo corpo, Marcos encontrou um velho carro abandonado no canto do galpão e decidiu usá-lo como última chance. Tentou ligar o veículo, mas o reboque estava à frente, bloqueando a saída. As sombras começaram a se multiplicar, envolvendo-o. Então, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras distorcidas parecia hesitar, como se reconhecesse Marcos. Ele percebeu que aquelas sombras não eram apenas monstros, mas vítimas que haviam sido capturadas pelo reboque antes dele. Um plano surgiu em sua mente. Se conseguisse guiar o reboque para a armadilha que ele mesmo montaria, poderia talvez sobreviver e libertar as almas aprisionadas. Marcos correu pelo galpão, guiando o reboque em direção a uma área mais estreita, cheia de vigas de metal e correntes penduradas. Quando o veículo entrou, ficou preso entre obstáculos, e as sombras se debateram, tentando escapar, gritando de forma distorcida. Marcos, exausto e aterrorizado, respirou aliviado por alguns segundos, mas ao olhar para trás, viu uma nova sombra surgindo, ainda mais densa e ameaçadora que a primeira. Ele entendeu que o reboque nunca descansa, nunca para, e que cada vitória temporária apenas atrai mais perigo. O som metálico começou a ecoar novamente, mais perto, lembrando Marcos que o verdadeiro terror do reboque nunca termina, apenas espera a próxima vítima.
Depois de escapar parcialmente do galpão e guiar o reboque para a armadilha improvisada, Marcos acreditava que finalmente teria algum alívio. Mas algumas semanas depois, ao voltar para casa tarde da noite, percebeu que sua rua estava estranhamente deserta e o som metálico familiar ecoava distante. Ele acelerou o passo, mas cada passo parecia coincidir com o rangido do metal, como se algo estivesse sincronizado com ele. Na calçada, encontrou novamente um bilhete, desta vez com uma única frase escrita à mão: "Ele está mais perto do que você imagina." O medo, agora constante, começou a corroer seu pensamento, transformando cada sombra em uma ameaça potencial. Determinado a entender o que estava acontecendo, Marcos começou a seguir o som do metal, que parecia se mover pela cidade, deslizando silenciosamente pelas ruas desertas. Ele percebeu que o reboque não estava mais confinado à estrada ou à oficina. Agora ele se manifestava em qualquer lugar. Cada esquina, cada beco parecia esconder algo vivo, algo que o observava. Quando olhou para trás, uma sombra enorme atravessou a rua de um lado ao outro, mas desapareceu antes que pudesse ser identificada. O celular, que antes funcionava, novamente perdeu sinal, deixando Marcos completamente isolado, dependente apenas de seus instintos para sobreviver. Seguindo o som, Marcos chegou a um depósito abandonado de caminhões e reboques. Ali, percebeu que não era apenas um reboque. Havia vários, todos enferrujados, com correntes que se moviam sozinhas e luzes que piscavam em padrões estranhos. O ar estava pesado, e sombras humanas surgiam do nada, gritando e se contorcendo. O medo tomou conta de Marcos, que começou a perceber que aquelas não eram meras sombras, mas pessoas transformadas em seres distorcidos pelo reboque. Cada uma delas parecia carregada de rancor e ódio, e a cada passo que ele dava, sentia que estava entrando em um labirinto sem saída. Enquanto tentava sair do depósito, Marcos ouviu a voz distorcida novamente, agora mais clara e ameaçadora: "Você não consegue escapar." O som ecoava entre os reboques e paredes de metal, tornando impossível localizar sua origem. Ele correu desesperado, mas os veículos pareciam se multiplicar, bloqueando qualquer rota de fuga. As sombras começaram a cercá-lo, e ele sentiu mãos invisíveis puxando, tentando arrastá-lo para dentro de um reboque. A cada tentativa de luta, a presença ficava mais forte, como se o próprio ar tivesse peso e intenção de esmagá-lo. Marcos então encontrou um espaço estreito entre dois reboques e decidiu se esconder, mas as correntes começaram a se mover em sua direção, batendo contra o chão e cortando o ar com um som ensurdecedor. Ele percebeu que precisava enfrentar aquilo, ou seria consumido. Respirou fundo e começou a gritar com toda força, tentando chamar a atenção das sombras para ele, guiando o reboque para o espaço limitado. As figuras distorcidas começaram a se agitar, debatendo-se e produzindo sons que misturavam gritos humanos com rangidos metálicos. Cada instante era uma luta entre o instinto de sobrevivência e o terror absoluto. Quando o reboque finalmente ficou preso entre os obstáculos, Marcos caiu de joelhos, exausto e ofegante. Mas não havia sensação de alívio. Uma sombra maior surgiu atrás dele, mais densa e ameaçadora do que qualquer outra antes. Ele percebeu que o reboque era apenas um instrumento, que as forças por trás dele nunca descansavam. O som metálico começou a ecoar novamente, desta vez mais próximo, enquanto a presença se aproximava, lembrando Marcos de que o verdadeiro terror do reboque não conhece limites, não se restringe à estrada, à oficina ou à cidade. Ele espera, paciente e inevitável, pela próxima vítima. Após sobreviver ao depósito de reboques, Marcos acreditava que o pior havia passado, mas a sensação de ser observado nunca o abandonou. Em uma noite chuvosa, ele recebeu uma mensagem de vídeo anônima. A tela mostrava o reboque, imóvel, no meio da estrada, mas com as luzes internas acesas e sombras se contorcendo dentro. Uma voz distorcida sussurrou: "Está chegando a hora." Marcos sentiu o frio percorrer seu corpo, e a lembrança de todas as vítimas presas naquele veículo retornou com força. Agora, ele sabia que não se tratava de simples acidentes. O
O reboque era um instrumento de tortura, de aprisionamento de almas, e sua presença era inevitável. Determinado a confrontar o que o perseguia, Marcos seguiu o vídeo até a estrada deserta. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e a chuva tornava o asfalto escorregadio e refletivo, distorcendo as luzes distantes. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão, pois sombras surgiam nas laterais da estrada, se alongando e se contorcendo em direção a ele. Ao passar por um trecho de árvores densas, Marcos viu uma figura familiar. Era a primeira sombra que havia visto na noite fatídica, mas agora mais sólida e ameaçadora. Ele acelerou, mas parecia que a própria estrada o prendia, guiando-o diretamente para o reboque. O reboque surgiu completamente à vista, rangendo e flutuando alguns centímetros acima do chão molhado, como se desafiasse a realidade. Do interior, olhos brilhantes observavam cada movimento de Marcos, e vozes humanas distorcidas pediam ajuda e gritos de desespero ecoavam, misturados ao som metálico e ensurdecedor. Marcos tentou manobrar, mas o veículo parecia se mover em sincronia com ele, bloqueando qualquer tentativa de fuga. A sensação de estar sendo caçado atingiu seu ápice. Cada sombra agora parecia mais real, mais próxima, e cada rangido do metal parecia cravar-se em seus ossos. Sem alternativa, Marcos decidiu enfrentar o reboque. Pulou do carro e correu em direção ao veículo, sentindo a chuva pesada bater em seu rosto e o vento cortar sua pele. Ao tocar a lataria fria, percebeu que não era apenas metal. Havia uma textura estranha, quase viva, pulsando como se estivesse respirando. Um frio intenso percorreu seu corpo. De repente, ele viu as sombras se aglutinarem, formando um ser ainda maior, coberto por correntes que se moviam como serpentes. Marcos compreendeu que não poderia destruir o reboque fisicamente. Teria que usar astúcia, medo e coragem para sobreviver. Enquanto o ser se aproximava, Marcos percebeu algo estranho. As sombras das vítimas anteriores reagiam a ele, recuando e criando um caminho estreito entre as correntes que giravam pelo ar. Ele aproveitou para correr, guiando o reboque para um trecho da estrada repleto de obstáculos naturais, árvores caídas, pedras e buracos profundos. Cada movimento parecia calculado, e o som metálico ecoava mais alto, como se o reboque lutasse contra ele. O esforço físico e mental exauria Marcos, mas a determinação de sobreviver e talvez libertar aqueles que estavam aprisionados no veículo o mantinha em movimento. Finalmente, o reboque ficou preso entre as árvores e pedras, os rangidos metálicos diminuindo gradualmente. Marcos, suado e exausto, observou o veículo parado, mas não havia sensação de segurança. Do interior, os olhos ainda brilhavam, e uma sombra se projetava para fora, lembrando-o de que nada terminara. O som distante de correntes continuava a ecoar na estrada, como se o reboque estivesse apenas aguardando outra oportunidade para caçar. Marcos, tremendo e respirando pesadamente, percebeu que o terror do reboque não é uma ameaça passageira, ele é persistente, implacável e eterno, sempre à espreita, pronto para consumir sua próxima vítima. Após a última tentativa de prender o reboque entre obstáculos, Marcos acreditava ter conseguido algum alívio temporário, mas a sensação de ameaça nunca o abandonou. Algumas noites depois, ele começou a perceber sinais estranhos ao redor de sua casa, rangidos metálicos no telhado, sombras que se alongavam nas paredes e portas que se fechavam sozinhas. Até mesmo os cães do bairro ficavam agitados se afastavam do local. Uma noite, enquanto observava pela janela, viu à distância o contorno de um reboque flutuando silenciosamente entre as árvores da rua, com suas luzes piscando de maneira intermitente. Marcos sentiu o medo se transformar em pânico absoluto. Determinado a descobrir a verdade de uma vez por todas, Marcos decidiu seguir o reboque até a floresta próxima à cidade, local de antigas lendas sobre desaparecimentos inexplicáveis. O caminho era escuro e traiçoeiro, com galhos quebrando sob seus pés e lama escorregadia cobrindo a trilha. Cada passo parecia guiado por uma força invisível, e o som metálico do reboque parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando chegou a uma clareira, percebeu que não estava sozinho.
Figuras distorcidas surgiam das sombras, observando com olhos ardentes e vozes distorcidas sussurrando seu nome. O reboque apareceu no centro da clareira, flutuando levemente e cercado de correntes que giravam lentamente como serpentes. Do interior, as sombras das vítimas anteriores se contorciam, emitindo gritos de desespero e súplicas silenciosas. Marcos percebeu que o veículo havia se transformado em algo mais que um simples objeto. Era um portal de terror, uma manifestação de pura maldade, que se alimentava do medo de suas vítimas. Tentou recuar, mas sentiu mãos invisíveis segurando, arrastando-o em direção ao centro da clareira, como se o próprio chão estivesse vivo e querendo prendê-lo ali. Desesperado, Marcos procurou algo para se proteger, encontrando um pedaço de metal enferrujado. Enquanto brandia a ferramenta, sombras surgiam e desapareciam ao seu redor, testando cada movimento seu. Ele percebeu que a única forma de sobreviver seria enfrentar o reboque e suas criaturas diretamente, utilizando coragem e estratégia. Com respiração acelerada, Marcos correu em círculos, guiando o reboque por entre árvores e pedras, tentando cansar a entidade e ganhar tempo. Cada instante parecia durar uma eternidade, e o som das correntes ecoava em sua mente como um alerta de morte iminente. O confronto final começou quando o reboque avançou em sua direção, flutuando e emitindo sons metálicos quase humanos. Marcos percebeu que poderia usar o terreno ao seu favor. Ele atraiu o veículo para um buraco profundo na floresta, cheio de raízes e pedras afiadas. As correntes do reboque se enroscaram nas árvores e pedras, e a presença das sombras começou a enfraquecer, como se o esforço de se libertar consumisse sua própria energia. Mas, antes que pudesse comemorar, uma última sombra surgiu, mais densa e ameaçadora, observando-o do alto de uma árvore, lembrando-o de que o perigo ainda não havia acabado. Exausto, ferido e com o coração disparado, Marcos finalmente conseguiu escapar do buraco, mas o reboque havia desaparecido misteriosamente. Ao olhar para trás, ouviu o rangido metálico distante, vindo de dentro da floresta, cada vez mais próximo. Ele compreendeu que o terror do reboque não podia ser destruído nem contido. Era uma força que transcende o tempo e o espaço, esperando pacientemente pela próxima vítima. Marcos voltou para casa, mas toda noite ouvia o eco das correntes, lembrando de que o medo nunca termina e que o reboque continua a perseguir, silencioso, implacável e eterno. Meses depois da última experiência aterrorizante com o reboque, Marcos ainda sentia o eco das correntes todas as noites. Ele acreditava que a força que perseguia sua vida havia se dissipado, mas uma ligação anônima mudou tudo. Do outro lado, apenas o som metálico arrastando e um sussurro: "Você não está livre." Marcos sentiu o pânico percorrer sua espinha, mas algo dentro dele dizia que precisava enfrentar o que restou daquela entidade, descobrir sua origem e acabar de vez com o tormento que assolava sua vida e a de tantas vítimas anteriores. Seguindo pistas deixadas pelo próprio reboque, Marcos retornou à estrada deserta, onde tudo começou. A chuva caía fina, mas constante, tornando a estrada escorregadia e refletindo as luzes dos postes com um brilho fantasmagórico. Ele percebeu que o reboque não aparecia apenas como veículo, mas como manifestações de sombras que surgiam em intervalos aleatórios, cada uma observando, testando seu medo. À medida que avançava, figuras distorcidas surgiam entre árvores e mato alto, como se fossem guardiãs de um segredo antigo, aguardando a chegada de quem ousasse desafiar o reboque. Quando Marcos se aproximou de uma curva, percebeu que a estrada parecia diferente. Marcas de pneus e correntes surgiam do nada, formando símbolos estranhos que pulsavam com uma luz fraca e avermelhada. Um frio intenso tomou seu corpo. Ele sentiu como se cada passo estivesse sendo registrado por algo invisível. O reboque apareceu subitamente, flutuando alguns centímetros acima do asfalto, suas correntes arrastando pelo chão e emitindo sons que lembravam gritos humanos. Marcos entendeu que não era apenas perseguido, estava sendo testado, e cada falha poderia custar sua vida. Determinado a sobreviver,
Marcos decidiu atrair o reboque para um terreno cheio de obstáculos naturais, utilizando árvores caídas, pedras e valas que havia visto no caminho. Cada passo era medido. Cada som da chuva e correntes era observado com atenção máxima. À medida que se aproximava do ponto que escolheu, sombras começaram a se multiplicar, surgindo de todos os lados, algumas se contorcendo e outras assumindo formas humanas grotescas. Ele percebeu que as vítimas anteriores não haviam desaparecido, mas estavam presas em um ciclo de tormento, como avisos vivos do que aconteceria se falhasse. Ao guiar o reboque para a armadilha improvisada, Marcos sentiu a presença das sombras se intensificar. Correntes se esticavam, rangendo alto, e o ar parecia vibrar com energia densa e ameaçadora. Ele percebeu que precisava agir rapidamente. Saltou sobre o veículo em movimento, tentando enroscar as correntes em árvores próximas para prender o reboque. Um esforço titânico se iniciou, com o veículo resistindo, como se tivesse vontade própria, enquanto sombras dentro e fora do reboque tentavam impedir qualquer movimento, produzindo gritos distorcidos que quase tiraram sua sanidade. Finalmente, o reboque ficou preso entre as árvores e pedras, com as correntes travadas e as sombras gritando em fúria silenciosa. Marcos, exausto e ferido, percebeu que ainda havia sobrevivido, mas a sensação de alerta nunca o abandonou. Ele sabia que o reboque não desaparece para sempre, apenas recua, esperando o momento certo para retornar, trazendo consigo mais horror e vítimas. O som metálico ecoou pela estrada vazia, lembrando que o reboque não é apenas um veículo, mas uma força que atravessa o tempo e o espaço, eterna, implacável e pronta para caçar novamente. Meses após conseguir prender temporariamente o reboque, Marcos acreditava que havia finalmente encontrado um pouco de paz, mas as noites continuavam marcadas por ruídos metálicos distantes e sussurros ininteligíveis. Até que uma madrugada, ao atender a porta, encontrou um envelope grosso e sujo, com fotos antigas da estrada deserta e da oficina abandonada, agora rabiscadas com símbolos estranhos e ameaçadores. No final, uma mensagem: "Ele te espera." Marcos sentiu o coração gelar e percebeu que, de alguma forma, o reboque estava ativo novamente, aguardando a oportunidade de retomar o tormento. Determinado a enfrentar de vez a ameaça, Marcos voltou à estrada, desta vez equipado com lanternas, ferramentas e armas improvisadas. A chuva caía em ritmo constante, e a escuridão parecia mais intensa, como se engolisse a luz. Cada quilômetro percorrido revelava sinais de que o reboque e as sombras estavam à espreita. Marcas de pneus surgiam do nada, folhas e galhos se agitavam como se algo invisível passasse por ali, e o som metálico ecoava, ora distante, ora próximo demais. O medo e a tensão faziam cada respiração parecer um risco de vida. Ao chegar perto da antiga oficina, Marcos percebeu que não estava sozinho. Entre as sombras, surgiam formas humanas distorcidas, presas a correntes invisíveis, como alertas do que aconteceria se falhasse. O reboque flutuava parcialmente, com luzes piscando e correntes que se moviam como serpentes vivas. Cada som emitido pelo veículo parecia ter vontade própria, e cada sombra parecia reagir aos movimentos de Marcos. Ele entendeu que não podia agir por impulso. Cada decisão poderia definir a diferença entre sobreviver ou ser engolido pela força sombria. Marcos começou a traçar um plano, usando a geografia da estrada e obstáculos naturais para guiar o reboque até um local mais seguro, onde pudesse tentar prendê-lo definitivamente. Cada passo era calculado, cada sombra que se aproximava era observada e evitada. O reboque parecia antecipar seus movimentos, flutuando e desviando com precisão sobrenatural. As correntes batiam contra árvores e pedras, emitindo sons metálicos que ecoavam em suas orelhas e na mente. A tensão atingiu seu ápice quando percebeu que as sombras estavam começando a se libertar de suas correntes, tornando-se ainda mais agressivas. Em um esforço desesperado, Marcos guiou o reboque para uma clareira, onde várias árvores caídas e pedras grandes poderiam prender suas correntes. Enquanto corria, as sombras o cercavam,
sussurrando e gritando de forma distorcida, testando seus reflexos e coragem. Com precisão e força, ele conseguiu enroscar algumas correntes nas árvores, fazendo o veículo travar parcialmente. O som das correntes rangendo e se contorcendo parecia se intensificar, ecoando como um grito coletivo. Por um momento, o silêncio absoluto tomou conta da clareira, e Marcos pensou ter conseguido algum controle sobre a situação. Mas o alívio foi curto. Do interior do reboque, uma sombra maior emergiu, mais ameaçadora e viva do que qualquer uma que ele havia enfrentado antes. Marcos percebeu que não se tratava apenas de prender um veículo. O reboque era uma força sobrenatural, uma entidade alimentada pelo medo e pelo desespero de suas vítimas. Com as correntes parcialmente presas, a sombra recuou lentamente, deixando claro que a batalha estava apenas começando. Marcos, respirando pesadamente e exausto, compreendeu que o reboque nunca morre, apenas espera pacientemente por aqueles que ousam desafiar seu caminho sombrio e inevitável. Após a última tentativa de prender o reboque entre obstáculos, Marcos acreditava ter conseguido algum alívio temporário, mas a sensação de ameaça nunca o abandonou. Algumas noites depois, ele começou a perceber sinais estranhos ao redor de sua casa, rangidos metálicos no telhado, sombras que se alongavam nas paredes e portas que se fechavam sozinhas. Até mesmo os cães do bairro ficavam agitados se afastavam do local. Uma noite, enquanto observava pela janela, viu à distância o contorno de um reboque flutuando silenciosamente entre as árvores da rua, com suas luzes piscando de maneira intermitente. Marcos sentiu o medo se transformar em pânico absoluto. Determinado a descobrir a verdade de uma vez por todas, Marcos decidiu seguir o reboque até a floresta próxima à cidade, local de antigas lendas sobre desaparecimentos inexplicáveis. O caminho era escuro e traiçoeiro, com galhos quebrando sob seus pés e lama escorregadia cobrindo a trilha. Cada passo parecia guiado por uma força invisível, e o som metálico do reboque parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando chegou a uma clareira, percebeu que não estava sozinho. Figuras distorcidas surgiam das sombras, observando com olhos ardentes e vozes distorcidas sussurrando seu nome. O reboque apareceu no centro da clareira, flutuando levemente e cercado de correntes que giravam lentamente como serpentes. Do interior, as sombras das vítimas anteriores se contorciam, emitindo gritos de desespero e súplicas silenciosas. Marcos percebeu que o veículo havia se transformado em algo mais que um simples objeto. Era um portal de terror, uma manifestação de pura maldade, que se alimentava do medo de suas vítimas. Tentou recuar, mas sentiu mãos invisíveis segurando, arrastando-o em direção ao centro da clareira, como se o próprio chão estivesse vivo e querendo prendê-lo ali. Desesperado, Marcos procurou algo para se proteger, encontrando um pedaço de metal enferrujado. Enquanto brandia a ferramenta, sombras surgiam e desapareciam ao seu redor, testando cada movimento seu. Ele percebeu que a única forma de sobreviver seria enfrentar o reboque e suas criaturas diretamente, utilizando coragem e estratégia. Com respiração acelerada, Marcos correu em círculos, guiando o reboque por entre árvores e pedras, tentando cansar a entidade e ganhar tempo. Cada instante parecia durar uma eternidade, e o som das correntes ecoava em sua mente como um alerta de morte iminente. O confronto final começou quando o reboque avançou em sua direção, flutuando e emitindo sons metálicos quase humanos. Marcos percebeu que poderia usar o terreno ao seu favor. Ele atraiu o veículo para um buraco profundo na floresta, cheio de raízes e pedras afiadas. As correntes do reboque se enroscaram nas árvores e pedras, e a presença das sombras começou a enfraquecer, como se o esforço de se libertar consumisse sua própria energia. Mas, antes que pudesse comemorar, uma última sombra surgiu, mais densa e ameaçadora, observando-o do alto de uma árvore, lembrando de que o perigo ainda não havia acabado. Exausto, ferido e com o coração disparado, Marcos finalmente conseguiu escapar do buraco, mas o reboque havia desaparecido misteriosamente. Ao olhar para trás, ouviu o rangido metálico distante, vindo de dentro da floresta, cada vez mais próximo.
Ele compreendeu que o terror do reboque não podia ser destruído nem contido. Era uma força que transcende o tempo e o espaço, esperando pacientemente pela próxima vítima. Marcos voltou para casa, mas toda noite ouvia o eco das correntes, lembrando de que o medo nunca termina e que o reboque continua a perseguir, silencioso, implacável e eterno. Lucas e Mariana voltavam de uma cidade turística, exaustos após um final de semana prolongado. A estrada era estreita, cercada por árvores que pareciam tocar o céu, e a noite envolvia tudo em uma escuridão quase palpável. O GPS começou a falhar e a rádio alternava entre estática e músicas distorcidas, como se algo interferisse nos sinais. Então, ao virar uma curva, surgiu uma luz amarelada, um pedágio que eles não lembravam de existir. A cancela estava abaixada, e uma cabine antiga se erguia no meio da estrada deserta. Lucas reduziu a velocidade, intrigado, enquanto Mariana apertava o cinto, olhando pela janela com apreensão. Dentro da cabine, uma figura magra e pálida, vestida com um uniforme antigo, ergueu-se lentamente. Seus olhos fundos fixavam o casal com uma intensidade desconfortável, e sem dizer uma palavra, o homem estendeu uma mão ossuda em direção ao carro. Lucas abriu a janela e perguntou quanto custava a passagem. Nenhuma resposta veio, apenas um bilhete úmido, amarelado, com as palavras: "O preço é o que você mais teme perder." Mariana sentiu um frio subir pela espinha, e uma sensação de pavor tomou conta do carro. O bilhete parecia pulsar nas mãos de Lucas, como se estivesse vivo. A cancela rangeu, mas não se ergueu, e a estrada à frente parecia se estender infinitamente. O casal começou a discutir, tentando manter a calma, mas os reflexos nos vidros começaram a se mover de forma independente, mostrando sombras e vultos ao redor do veículo. O medo transformou-se em terror quando perceberam que estavam cercados por uma escuridão que avançava por dentro e fora do carro, tornando impossível qualquer fuga. Enquanto o casal tentava entender o que estava acontecendo, a figura do cobrador entrou lentamente no carro, atravessando a porta que não havia sido aberta. O ar ficou gelado e denso, e a presença do homem preenchia o espaço com uma sensação de opressão insuportável. Ele apontou para o porta-malas, que se abriu sozinho. Lá dentro, objetos que eles amavam começaram a se contorcer e se deformar. Fotografias, lembranças de infância, presentes de amigos e familiares. Tudo se transformava em formas sombrias, dançando e sussurrando ameaças silenciosas. Mariana tentou gritar, mas sua voz saiu abafada, como se estivesse presa por mãos invisíveis. Lucas agarrou o volante, desesperado, mas o carro não respondia. O cobrador sorriu, revelando dentes escurecidos, e apenas disse: "Tudo que você ama tem preço." O carro avançou sozinho quando a cancela finalmente subiu, mas a estrada à frente parecia repetir o mesmo trecho inúmeras vezes. Em cada curva, o pedágio surgia novamente, idêntico, e o cobrador estava sempre lá, esperando. Cada passagem cobrava algo diferente: memórias, sentimentos, lembranças felizes transformadas em sombras distorcidas. O casal percebeu que não havia escapatória, e a estrada parecia distorcer a realidade, tornando impossível distinguir se estavam se movendo ou se permaneciam no mesmo lugar. A cada novo pedágio, mais pedaços de suas vidas eram consumidos, e a sensação de que seriam eternamente cobrados crescia. Em um último trecho, o cobrador aproximou-se ainda mais, exigindo a entrega final, suas próprias essências. Lucas e Mariana, em desespero, tentaram se abraçar, mas foram separados por mãos invisíveis. O carro tremeu violentamente, e uma neblina densa preencheu o interior, transformando o espaço em um vazio sufocante. O bilhete pulsava entre eles, queimando suas mãos, enquanto suas vozes eram sugadas pelo silêncio absoluto. O cobrador murmurou, com voz arrastada e ecoando dentro de suas mentes: "O preço deve ser pago, ou a estrada jamais os deixará partir." Aos poucos, eles desapareceram, deixando apenas o carro vazio, com o motor ainda ligado e o bilhete amarelado preso no banco do motorista. O aviso final:
Na manhã seguinte, o carro foi encontrado abandonado por um caminhoneiro que passava pela estrada. Não havia sinais de luta, nem marcas no veículo, apenas o bilhete com as palavras "preço pago", mas a estrada aguarda novos viajantes. Moradores da região relatam que, em noites de neblina, é possível ver um carro sozinho trafegando pela estrada estreita, com luzes amarelas piscando e o som metálico da cancela. Quem se aproxima sente frio intenso e ouve sussurros arrastados, como se a estrada tentasse avisar. Todo pedágio cobra um preço, e nunca se esquece daqueles que se aventuram em seus limites. A noite estava estranhamente silenciosa quando Juliana decidiu cortar caminho por uma estrada rural esquecida. O céu estava encoberto, sem estrelas, e o vento soprava de forma irregular, como se carregasse segredos. Foi então que ela ouviu o barulho metálico, ritmado, semelhante ao som de correntes arrastadas. Ao olhar pelo retrovisor, seu coração disparou. Um asterisco reboque antigo asterisco surgia lentamente da escuridão, iluminado apenas por faróis amarelados que piscavam como olhos febris. Juliana tentou acelerar, mas percebeu que, por mais que pesasse fundo, a estrada parecia não ter fim, e o som metálico só aumentava, como se o veículo estivesse dentro de sua mente. Desesperada, Juliana percebeu que não havia sinal de GPS, nem qualquer outra estrada para sair dali. O reboque mantinha distância constante, como se estivesse apenas brincando com ela. De repente, as correntes começaram a se mover sozinhas, batendo contra o asfalto, levantando faíscas que iluminavam figuras distorcidas ao redor da estrada. Ela reconheceu vultos humanos se arrastando no acostamento, como se estivessem presos às correntes invisíveis. A cada curva, as sombras se aproximavam mais, e a sensação de estar sendo observada aumentava a ponto de quase sufocá-la. Tentando encontrar coragem, Juliana lembrou-se de histórias antigas sobre aquele trecho de estrada. Diziam que era amaldiçoado, palco de acidentes inexplicáveis onde motoristas desapareciam sem deixar vestígios. Ela não queria acreditar, mas a presença do reboque era prova viva de que havia algo terrivelmente real por trás da lenda. De repente, o veículo avançou, colidindo contra o carro dela com uma força impossível para sua velocidade. O impacto não deixou marcas físicas, mas o volante ficou rígido, como se mãos invisíveis o controlassem, guiando o carro para o caminho que o reboque queria. No auge do desespero, Juliana viu ao longe uma construção abandonada, um posto de gasolina antigo, cercado de vegetação. Com esforço, conseguiu virar o carro para dentro do lugar, acreditando que poderia despistar a entidade. Mas o silêncio do posto era ainda mais aterrorizante. As bombas de gasolina estavam cobertas por ferrugem e placas quebradas rangiam como o vento. O som metálico cessou por um instante, criando uma calma ilusória. Foi nesse momento que ela percebeu vultos ao redor, dezenas de silhuetas humanas presas a correntes invisíveis, todas olhando diretamente para ela, imóveis, como se esperassem por sua rendição. Antes que pudesse reagir, o reboque surgiu dentro do pátio, como se tivesse atravessado o próprio espaço, ignorando as leis da física. Suas correntes se lançaram contra as paredes, prendendo o carro de Juliana. As sombras avançaram lentamente, e ela ouviu sussurros pedindo ajuda, vozes que pareciam vir de mortos. Em desespero, Juliana pegou uma lanterna e apontou contra o veículo. Para sua surpresa, o feixe de luz fez as sombras recuarem momentaneamente, revelando rostos distorcidos de pessoas que pareciam pedir libertação. Era como se o reboque fosse uma prisão ambulante de almas, condenadas a vagar eternamente pela estrada. Reunindo toda a coragem que restava, Juliana conseguiu sair do carro e correu em direção à mata ao redor do posto. O reboque não a seguiu imediatamente, mas o som das correntes voltou a ecoar, mais distante, como se a entidade estivesse satisfeita em deixá-la escapar por enquanto. Ao chegar em casa, horas depois, ela acreditou estar segura, mas ao olhar pela janela viu, ao longe, os faróis amarelados piscando na rua deserta, imóveis, esperando.
Juliana entendeu naquele momento que não havia escapado apenas, havia sido marcada. O reboque amaldiçoado não esquece, não descansa e nunca desiste da próxima vítima. Na costa do sul do país, há relatos antigos sobre um navio fantasma conhecido como a Dama das Correntes. A embarcação, segundo marinheiros veteranos, aparece sempre nas noites de mar revolto, trazendo consigo uma névoa densa e fria. Rodrigo, um jovem pescador, nunca deu importância a essas lendas até aquela noite em que decidiu sair sozinho para uma pescaria arriscada. O mar parecia calmo no início, mas, de repente, uma bruma espessa cobriu tudo ao redor. Do nada, um sino de bordo ecoou, um som rouco que fazia vibrar os ossos, e quando ele levantou os olhos, o enorme casco do navio emergia da névoa, silencioso, mas impossível de ignorar. O navio era imenso, feito de madeira escura e gasta, com velas rasgadas que, mesmo sem vento, se moviam como se respirassem. Rodrigo ficou paralisado, observando figuras se arrastando pelo convés. Eram tripulantes esqueléticos, com correntes presas aos pulsos e tornozelos, que gemiam em uníssono, como se estivessem entoando uma prece macabra. Um deles, com o rosto coberto por um capuz rasgado, apontou diretamente para Rodrigo. No mesmo instante, o barco de pesca começou a balançar violentamente, como se forças invisíveis o estivessem puxando em direção ao navio amaldiçoado. O pânico tomou conta dele, mas o mar parecia conspirar, guiando-o inevitavelmente para a embarcação. Quando seu barco colidiu contra o casco do navio, Rodrigo foi lançado para dentro, caindo no convés úmido e frio. O cheiro de sal apodrecido e ferrugem tomava conta do ar. As correntes se moveram sozinhas, se arrastando como serpentes até prenderem seus tornozelos. Ele tentou se soltar, mas a cada esforço ouvia risadas abafadas vindas das sombras. Foi então que uma mulher apareceu, a capitã da Dama das Correntes. Seu rosto era pálido, os cabelos longos e negros como algas, e seus olhos brilhavam com um tom prateado. Ela não falava, mas seu olhar transmitia uma ordem clara. Rodrigo agora fazia parte da tripulação condenada. Enquanto era arrastado para o porão, Rodrigo via rostos conhecidos entre os tripulantes pescadores desaparecidos há anos, homens de vilarejos vizinhos que todos acreditavam ter morrido no mar. Eles estavam ali, vivos e mortos ao mesmo tempo, suas bocas se movendo em silêncio, como se tentassem avisá-lo de algo. O porão era ainda mais aterrorizante, um espaço cheio de ossadas, lanternas antigas e correntes penduradas. No centro, havia um baú coberto de algas que brilhava com uma luz azulada. Rodrigo foi empurrado até ele, e quando tocou a madeira molhada, ouviu uma voz dentro de sua mente. Agora você pertence ao oceano. A embarcação começou a se mover, mesmo sem vento, cortando as ondas com uma força descomunal. Rodrigo percebeu que o navio não navegava pelas águas comuns, mas por uma dimensão paralela, um mar infinito de escuridão e gritos distantes. Os tripulantes se posicionaram em fileiras, e a capitã ergueu as mãos, fazendo as correntes tilintarem como um coral de ferro. O navio desceu abruptamente para dentro das ondas, como se afundasse de propósito, levando Rodrigo junto. Ele tentou gritar, mas sua boca se encheu de água salgada e fria. Tudo escureceu, e a última coisa que viu foi o brilho prateado nos olhos da capitã. Horas depois, pescadores de uma vila costeira relataram ter visto o navio surgindo no horizonte, apenas por alguns segundos, antes de desaparecer na neblina. Entre os vultos no convés, um novo rosto estava presente, o de Rodrigo, com os olhos prateados e as correntes presas ao corpo, repetindo os movimentos sincronizados dos outros condenados. A lenda da Dama das Correntes ganhou força naquela noite, e até hoje os moradores locais alertam. Quando o mar se cobre de névoa e um sino distante soa, é melhor não olhar para o horizonte. Quem vê o navio, invariavelmente, será escolhido para se juntar à tripulação. O cinema abandonado continuava a se tornar um ponto de fascínio e terror na cidade. Desta vez,
Uma equipe de investigadores paranormais, acompanhada de curiosos em busca de aventuras, decidiu explorar o prédio à noite, registrando cada detalhe. Ao atravessarem o portão enferrujado, sentiram o cheiro metálico e mofado que sempre anunciava a presença do cinema. Corredores escuros se estendiam à frente, e poltronas cobertas de poeira pareciam aguardar novos visitantes. Sussurros tênues ecoavam, chamando cada um pelo nome, e sombras contorciam-se nas paredes, formando figuras que pareciam observar cada movimento. No fundo da sala principal, o projetor antigo começou a girar sozinho, exibindo imagens de pessoas desconhecidas que, estranhamente, antecipavam cada ação do grupo, sugerindo que o cinema possuía consciência própria e os manipulava com precisão sobrenatural. Enquanto exploravam o segundo andar, perceberam que os corredores mudavam de forma a cada passo. Portas se transformavam em entradas para salas inexistentes, e reflexos em janelas quebradas mostravam figuras que não pertenciam a ninguém. O som das poltronas rangendo se misturava com sussurros individuais de seus nomes, aumentando a paranoia de forma quase insuportável. O projetor parecia reagir a cada tentativa de fuga, projetando imagens de seus piores medos. Um dos investigadores tentou gravar tudo com a câmera, mas as telas exibiam cenas inexistentes, enquanto seu próprio reflexo se distorcia, mostrando uma versão dele já aprisionada no cinema, olhos vazios e expressão de terror absoluto. A sensação de serem observados por uma entidade consciente tornava impossível distinguir realidade de projeção. Em uma sala de projeção secreta, encontraram inúmeros rolos antigos vibrando levemente, como se estivessem vivos. Um rolo começou a girar sozinho, exibindo cenas corrompidas do passado da cidade. Pessoas conhecidas apareciam em situações grotescas, sofrendo de maneira impossível de suportar. O grupo percebeu que o cinema transformava memórias e experiências de visitantes anteriores em filmes vivos de horror. Ao tentar registrar as cenas, os reflexos deles nas telas começaram a se distorcer, mostrando cada um sentado em poltronas, olhos vazios, aprisionados eternamente. Corredores reagiam aos medos do grupo, transformando o prédio em um labirinto infinito e intensificando a sensação de claustrofobia e desespero. No porão, encontraram objetos de desaparecidos, fotos, roupas, bilhetes e diários antigos espalhados pelo chão como oferendas. Um espelho refletia cenas de seus piores pesadelos, quedas, abandono, figuras grotescas se aproximando lentamente. Um rolo girou sozinho, projetando o futuro de cada um, sentados nas poltronas, olhos vazios, corpos imóveis, eternamente presos. Cada tentativa de fuga transformava portas e corredores em armadilhas, reforçando que estavam completamente sob controle do cinema. O terror absoluto tornou impossível distinguir realidade de projeção, criando uma sensação de inevitabilidade completa. Subindo novamente à sala principal, perceberam que todas as telas exibiam imagens de todos os visitantes anteriores, incluindo versões distorcidas de si mesmos. Sombras ganharam forma concreta, figuras humanoides gesticulando de maneira ameaçadora. Tentaram destruir o projetor, mas ele continuava a girar sozinho, perpetuando a maldição. O prédio parecia pulsar e respirar, absorvendo gritos, lágrimas e suspiros de medo. Cada tentativa de fuga transformava-se em novas projeções, tornando-os eternamente parte do ciclo de horror que habitava o local. A entidade do cinema parecia conhecer cada um intimamente, amplificando o terror de maneira insuportável. No clímax final, todos foram arrastados para as poltronas da sala principal, olhos fixos nas telas, enquanto o projetor girava incessantemente, eternizando memórias e medos. O cinema respirava, vivo, transformando cada visitante em projeção, aprisionado para sempre. Fora do prédio, a cidade permanecia alheia, mas novas lendas sobre desaparecidos e luzes misteriosas surgiam, mantendo viva a maldição. Cada visitante que ousasse entrar tornava-se parte do ciclo de terror, preso entre realidade e projeção, alimentando o prédio com medo e desespero. O cinema continuava à espera de curiosos, perpetuando sua lenda, um lugar onde o horror se tornava eterno e ninguém jamais retornava.